Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do futebol argentino. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema dos 5 grandes do futebol argentino. Hoje eu não tenho cola porque eu não vou precisar, né? Não vai ser um vídeo tanto assim de informações atuais e sobre esse assunto eu já estou muito bem inteirado. Muita gente está falando que eu estou meio tenso, mas eu não me sinto tenso falando aqui. Talvez seja pelo jeito como eu falo. Vocês estão acostumados também com o meu texto, né, quando eu escrevo, então às vezes parece que não fica muito parecido com o meu texto. Outra coisa também que eu estou notando é que a minha voz, a minha fala está muito, às vezes, cortada, né? Eu começo uma frase, interrompo e mudo o caminho da frase no meio do vídeo. Eu vou tentar cada vez mais fazer fluir melhor, né, a minha fala. E creio que nesse vídeo já vai acontecer isso, porque eu já estou mais acostumado com o tema que eu vou tratar no vídeo, né? Então, eu queria reservar o domingo a partir de agora. Vou tentar reservar os domingos para tratar sobre alguma temática específica do futebol argentino que não seja a temática atual. Vou tentar fazer meio que um quadro de memória, um quadro histórico, digamos assim. Eu vou tentar, aos domingos, trazer uma temática de curiosidade, as principais seleções argentinas, um jogador que tenha marcado época, ou um time que tenha marcado época, alguma coisa assim. Então, nada mais justo do que começar hoje com a temática dos 5 grandes. Por que na Argentina são 5 grandes, né? E não 6, ou 7, ou 3, ou 2? Porque a gente costuma ter em conta apenas o River e o Boca, apenas River e Boca como uma dupla de grandes, e esquece dos outros, muitas vezes coloca os outros mais ou menos no mesmo patamar, nivelando mais por título do que por grandeza, realmente, que a grandeza tida em conta na própria Argentina, né? Então, os 5 grandes argentinos, dentro da Argentina, são considerados como o River, o Boca, o São Lourenço, o Racing e o Independiente. Não necessariamente nessa ordem, né? O fato é que unanimidade dentro do país que River e Boca são os dois maiores, né? Outro fato é que há uma unanimidade um pouco menor, talvez, que o Independiente está em terceiro lugar, e o Racing com o São Lourenço estão ali no quarto e quinto, com o Racing sendo quarto, obviamente, e o São Lourenço sendo quinto. Essa grandeza desses 5 não tem a ver com o fator título, né? Porque quando eles foram eleitos ou quando foram elevados ao posto de 5 grandes, eles não tinham os títulos que tem hoje, eles não tinham nem tantos títulos assim. Na verdade, o povo argentino, no modo geral, eles não contam de fato os títulos amadores. E quando esse ranking de 5 grandes foi criado, eles ainda não tinham conseguido nenhum título profissional, porque foi justamente com a criação do profissionalismo que se criou esse grupo de 5, esses 5 grandes. Por quê? A AFA estava em estado embrionário, digamos assim, foi logo no começo, quando a AFA foi criada. De fato, existiam várias associações de futebol na Argentina, mas apenas em 1934, que elas se unificam, né, em torno da AFA. E até esse ano o futebol argentino era amador, né? Ou seja, não havia pagamento para os jogadores exercerem suas atividades. A partir de 34 é que você vai ter um profissionalismo de fato na Argentina. E é com o profissionalismo que a AFA vai criar um campeonato profissional e vai colocar um torneio de fato, onde os times recebem ou pagam para os jogadores exercerem sua profissão, e mais que isso, a AFA cria um critério para o peso do voto do Conselho Arbitral. O Conselho Arbitral é uma reunião dos clubes onde eles vão decidir pontos fundamentais, como a eleição do presidente da AFA, eleição do regulamento do campeonato e tudo mais. Então, para ter direito a 3 votos, nessa época o clube precisava ter pelo menos 20 mil sócios e tá na primeira divisão do campeonato amador da época por 20 anos seguidos. E os 5 clubes que conseguiram ter essas duas coisas ao mesmo tempo foram os 5 grandes. Justamente por isso eles são grandes, ou seja, o River, o Boca, o Independiente, o Racing e o São Lourenço. Apenas esses 5 são realmente grandes, considerados grandes até hoje. E depois disso, depois desse início
onde os 5 foram considerados grandes, eles mantiveram um pouco mais ou um pouco menos, com más fases e boas fases, eles se mantiveram ao longo do tempo condizentes com essa condição de grande também. Ou seja, a torcida dos 5 são as 5 maiores, o Boca tem a maior torcida, depois vem o River, depois vem o Independiente, depois vem o Racing e depois vem o São Lourenço. Né? Eles são os times que levam mais gente para o estádio, que tem mais sócios, que invariavelmente estão representando a Argentina fora do país, que estão revelando jogadores melhores, enfim. São os times que conseguem concentrar mais atenção, tanto da mídia quanto da torcida, quanto de tudo, porque eles de fato exercem uma função de grandes. Né? Os outros times, ao longo do tempo, muitos deles quiseram galgar esse posto de como se fosse um sexto grande. Né? O Huracan teve seu tempo, o Vélez hoje em dia, porque o Vélez tem muitos títulos bons, o próprio Estudiantes também, por um tempo, os dois de Rosário, o Rosário Central e o News Old Boys, esses times aí, esses 4, 5 times aí, eles oscilavam tentando conseguir um status de grande. Mas até hoje nenhum deles conseguiu uma regularidade, uma linearidade, né, para conseguir galgar o posto de um grande, de ser um grande, né, de estar no mesmo nível de Independiente, Racing, São Lourenço, River e Boca. Né? Nenhum deles conseguiu esse status, vamos dizer assim, de forma regular. Por exemplo, o Vélez conseguiu ter uns anos 90 muito bons e os anos 2000 também bons. Só que hoje em dia o Vélez está muito embaixo. Está investindo totalmente na categoria de base, não consegue se cair para a Libertadores, não consegue exercer de fato uma grandeza. Não tem torcida a nível nacional como os 5 grandes têm. Os 5 grandes têm torcida no país inteiro. Se você for em todo o país Argentina, praticamente só em Rosário que os 5 grandes não vão estar nos 5 primeiros lugares. Porque lá em Rosário, o Rosário Central e o News Old Boys, eles dividem realmente uma preponderância, digamos assim, em termos de torcida, né, em relação aos demais. E como eu já estava falando, esse negócio de torcida não, de títulos, não interessa tanto para a grandeza dos 5 grandes, né? Mesmo os Estudiantes, por exemplo, tendo mais títulos de Libertadores que quase todos eles, só não tem mais títulos que Independiente e Boca, os Estudiantes têm 4 Libertadores, né? Mesmo com essas 4 Libertadores dos Estudiantes, ele não consegue ser considerado sequer, eu acho que nenhum sexto grande na Argentina ele consegue ser considerado. O próprio Huracan ele tem mais relevância para ser um sexto grande do que o próprio Estudiantes. Porque não basta o clube ter títulos, ele precisa ter uma regularidade histórica que o Estudiantes não tem. Né? O Estudiantes ele é um time que teve uma boa fase ali nos anos 60, 70, no final dos 60, começo dos 70, né? O próprio Bilardo jogava lá, né? E era um time que também ele tinha muita fama pela parte tática, não tanto pela técnica, né? Ele se impõe muito pela parte tática. O próprio Vélez, como eu falei, teve seu momento ali nos anos 2000 e 90, nos anos 90 e nos anos 2000, com o Bianchi, principalmente, comandando o time. Mas os grandes, como eu estou falando, são os 5. Eles continuam até hoje dominando o futebol argentino, mesmo com uma fase, mesmo caindo para a Série B, né? Vários deles, o único que não caiu foi o Boca, desde o profissionalismo para cá, pelo menos. Ele nunca foi rebaixado para a Série B. O último que não tinha sido rebaixado, tirando o Boca, tinha sido Independiente e já foi também rebaixado no ano de 2013. Ele jogou 2013 e 2014, porque a temporada argentina é de meio de ano a meio de ano, como na Europa, não é de começo de ano a fim de ano. Então, de 13 para 14, metade de 13 a metade de 14, o Independiente jogou a Série B, né, a Argentina. E nessa questão nessa questão de jogar a Série B, até o River jogou, o Racing jogou, o São Lourenço foi o primeiro a cair. O São Lourenço sofreu muito também na época da ditadura militar, porque ele foi quase obrigado a vender o seu estádio, o gasômetro, numa região muito boa de Buenos Aires, e foi para outro bairro, fazer outro estádio. Mesmo assim, o São Lourenço conseguiu continuar com sua condição de grande, né? Nunca perdeu essa condição de ser um clube grande. Agora o São Lourenço ganhou sua primeira Libertadores, o Vélez já tinha Libertadores há muito tempo, os Estudiantes tinham Libertadores há muito tempo também. Mesmo assim, eles continuaram com o status de um grande. Então,
a grandeza, tanto na Argentina como no Brasil também, você percebe que, por exemplo, no Brasil, o Botafogo, ele nunca não tem uma constante de títulos, mas ele também consegue sendo grande. Outra coisa também na Argentina que é muito relevante para você imaginar que um time é grande é a questão de mandar jogador para a seleção nacional e revelar bons jogadores, né? Você percebe que o River, por exemplo, é o time que mais revela jogadores para a seleção argentina, né? Toda a seleção argentina que você vê, vencendo ou não vencendo, vai ter muitos jogadores do River, porque a melhor base argentina, historicamente falando, é a do River. Você vai ver que jogadores hoje em dia como o Lamela, o próprio Mascherano, o Craneviter, vários jogadores hoje da seleção argentina vieram do River. A base do River é muito forte. A base do Boca, a base do Racing, São Lourenço e Independiente, ela não é tão boa assim, mas a base do River é muito boa. Foi o time que cedeu mais jogadores para a seleção argentina, né? Mas mesmo assim, os outros times, eles tiveram jogadores marcantes saindo da base. Por exemplo, o Boca tem o lendário, né? O lendário Riquelme, por exemplo, que saiu lá embora ele tenha surgido mesmo no Argentino Júnior, né, que é um dos times que tem a melhor base na categoria de base argentina, que tem uma base que revela muitos jogadores, Sorinho, o próprio Maradona saiu de lá, né, para quem não sabe. O nome do estádio do Argentino Júnior é Diego Armando Maradona, né? Mas mesmo assim, você percebe que os grandes jogadores, ou eles foram revelados nos clubes grandes, ou para eles ganharem um status que eles tiveram, a maioria deles passaram pelos grandes, até que eles ganhassem um status, ganhassem uma relevância, uma prevalência na seleção argentina. Então, os grandes argentinos, como eu estou reforçando aqui para vocês, eles não são escolhidos por títulos, embora eles ganhem títulos, mas eles são escolhidos por outros critérios, né? Critérios muito mais históricos, em outro sentido que não de títulos, do que provavelmente por títulos. Eles não estão ali por ganhar títulos constantemente, né? Então, pessoal, eu gostei muito de falar com vocês nesses dias. Gostei mais ainda de falar hoje, criar esse quadro histórico, digamos assim. Ficamos por aqui hoje. Amanhã a gente volta tratando. Eu vou ver se agora nessa semana, como não tem muita temática, eu vou tratar do jogo do Boca Juniors só no meio da semana e vou ver se a cada dia, uma sugestão até do Ivo Máximo, né? Que a gente a cada dia trate de um dos treinadores que eu falei, um resumão no primeiro dia. Cada dia eu vou ver se eu trago aqui um resumão de cada treinador, né? Eu vou abordar aspectos bem gerais e em cada aspecto geral eu vou dando uma pincelada, né? Por exemplo, a filosofia de jogo do cara, quais são os esquemas táticos que ele gosta mais, qual é o histórico dele de treinador, qual é a origem dele em clube mesmo, e até vocês já sabendo agora mais ou menos qual é a linha de cada clube grande, né, o que são os clubes grandes, eu vou no próximo vídeo, talvez histórico, eu vou ver se eu falo ou dos médios, aspirantes a grandes, ou de um gosto histórico de cada clube. Por exemplo, é sabido que o River Plate ele tem um gosto, a torcida do River Plate tem um gosto mais de refinamento técnico. Já do Boca Juniors tem um gosto mais de refinamento de raça, e não tanto de refinamento, desculpa. Eles gostam mais daquele jogador que sua camisa, que bota garra, raça, como eles falam, huevos, em campo. E não aquele time que joga bonito e toca de bola, né? Nem todo time argentino, como a gente tem a noção no Brasil, é de pancadaria, de bater, de raça, e nem todo time argentino também é de técnica. Alguns unem as duas coisas, outros não unem tanto. Outros têm uma prevalência, um gosto maior por técnica e outros mais por raça, né? No caso do River, gosto maior por técnica, e no caso do Boca, é um gosto maior por raça. Não por acaso a seleção argentina une as duas coisas, né? Técnica e raça, porque sempre pega jogadores dos dois times. É isso por hoje, pessoal. A gente se encontra amanhã. Amanhã eu acho que eu venho falando sobre o Bielsa, que já está na crista da onda aí, e talvez esteja negociando com a seleção. Um abraço, ficamos por aqui. Eu sou o Vinícius Falcão e esse é o blog Futebol Argentino. Valeu!